No final dos anos 1960, o Ministério da Agricultura fechou um acordo com a recém-criada Embraer, que na época era uma estatal, para desenvolver uma aeronave agrícola totalmente nacional. A ideia era modernizar o campo, trazer novas tecnologias de produção e, de quebra, impulsionar a indústria aeronáutica no país. O projeto ficou nas mãos de engenheiros do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E os testes foram feitos na fazenda Ipanema, em Sorocaba, daí o nome do avião. O Ipanema foi criado para pulverizar fertilizantes e pesticidas, mas também pode espalhar sementes e até ajudar no combate a incêndios. Com o tempo, virou peça-chave no agronegócio brasileiro. No aeromodelismo, o Ipanema também brilha. Os modelos em escala mantêm a estabilidade e suavidade do original, com baixa carga lar e velocidade de stall reduzida. Resultado, um voo super dócil, perfeito para quem busca voar uma escala sem sustos. Aqui no Brasil, a ProAero produz kits em isopor, desenvolvidos pelo Mauri. Um desses modelos é o Ipanema, com 1,30 m de envergadura, um aero que usa eletrônica simples e acessível. O Ipanema da ProAero tem 3 cartas na manga que fazem dele um dos modelos de escala mais interessantes que você vai encontrar no mercado brasileiro. Bonito, com boas características de voo e com preço acessível. E é com esse avião que vamos dar início a uma nova série aqui no canal, para quem quer construir um avião escala sem gastar uma fortuna. Este vídeo é um oferecimento da FAM Aeromodelismo. Há décadas trazendo ao Brasil as maiores marcas do aeromodelismo mundial, como Pilot, Top RC, Great Power e muitas outras de prestígio internacional. Qualidade e confiança para quem voa de verdade. Começando pela apresentação do kit, gentilmente enviado pelo Mauri da ProAero para montagem aqui no canal. O link do site está disponível na descrição e no comentário em destaque. O kit vem muito bem embalado em uma caixa na medida exata. Além disso, todas as peças vêm dentro dos blocos de isopor originais, para proteger ainda mais o kit. O Mauri ainda envia uma carta com agradecimentos e o link para acessar o manual de montagem do avião. Essa embalagem demonstra um grande cuidado com a apresentação, algo que considero essencial para uma boa experiência com o produto. O kit é composto de peças de isopor e Depron cortadas em CNC, peças de madeira cortadas a laser, além de material para montagem de trem de pouso, longarinas de fibra de vidro, alguns materiais para linkagem, parafusos para fixação das asas e o canopy, que é transparente, produzido em acetato. O estilo de construção do kit é muito interessante e particular. O avião não é composto de um bloco sólido. A construção lembra muito mais a estruturação de um avião em fibra, o que possibilita que o avião seja muito leve, mantendo a resistência. Esse avião, com 1,30 m de envergadura, montado com todas as peças que acompanham o kit, pesou apenas 310 gramas. É bem provável que o projeto voe com menos de 1 quilo, extremamente leve para um avião com essa envergadura. Nesse primeiro vídeo da série, faremos a montagem básica do kit, a montagem das peças de madeira, Depron e isopor. No segundo vídeo da série, nos dedicaremos ao acabamento do modelo, com a montagem do trem de pouso, entelagem e outros detalhes. Já no terceiro vídeo da série, teremos a instalação da eletrônica, configuração de rádio e voo do modelo. Para montar esse tipo de avião, nós vamos precisar de alguns materiais. O primeiro deles são as lixas. A gente vai usar a lixa tanto na montagem quanto depois no acabamento. Para kit de isopor, eu gosto de 3 medidas de lixa diferentes. A mais grossa que eu gosto de usar é a lixa grão 180. E aí pode ser uma lixa de parede, uma lixa de madeira, indifere. Só não tem necessidade de uma lixa ferro. Essa aqui, que é de papel, já resolve bem para o kit de isopor. Então a mais grossa que eu uso é uma 180. A 180 eu uso para poder fazer arredondamento de canto. Então, por exemplo, lá no nariz do Ipanema tem um acabamentozinho do col, né?
Então, ao invés de deixar ele quadrado assim, eu dou uma chanfrada aqui, ó, na lixa para ele ficar arredondadinho, bonitinho. Esse tipo de detalhe eu faço com a lixa mais grossa, que é a 180. Mais grossa que essa aqui, eu não recomendo, porque você vai começar a lixar com uma lixa 80, por exemplo, você vai começar a soltar os grãos do isopor. E aí o acabamento não vai ficar legal. Você quer lixar ele, desgastar e não arrancar os grãos. Então a 180 é a que funciona melhor para esse tipo de acabamento mais grosseiro, quando você precisa arrancar mais material. Na sequência, eu uso uma lixa 220, que é a primeira lixa de acabamento que eu uso. Se você faz, por exemplo, algum detalhe com a 180 e passa direto para uma lixa mais fina, você vai ter muita dificuldade de corrigir os defeitos. Então você tem que escalonar as suas lixas para conseguir fazer isso de forma mais eficiente. Então, eu faço detalhes mais grosseiros com a 180. E a minha primeira lixa de acabamento para deixar a superfície lisa é a 220. Então eu passo a 220 no avião inteiro. E depois que eu passo a 220, aí eu passo para a minha última lixa de acabamento, que é a 400. Você pode lixar com uma 600 no final, mas não tem tanta necessidade assim. Não vai fazer tanta diferença você lixar com a 600. A 400 já resolve muito bem. Mas se você passar 400 direto no material, você vai ter dificuldade de fazer esse acerto. Então, primeiro, entra com uma lixinha um pouco mais grossa, que é 220, e depois finaliza com a 400. Se você quiser que fique extremamente liso, aí você parte para uma 600. Mas não tem tanta necessidade assim. Então, primeira coisa, as lixas. A gente vai usar tanto na montagem quanto depois no acabamento. Além de lixa, uma coisa que ajuda muito na montagem é a fita crepe. Ela vai te ajudar a colar as coisas. Então, por exemplo, você quer colar uma peça de isopor na outra. Ao invés de você ficar segurando manualmente até secar, você prende elas com fita crepe. Às vezes você quer testar o encaixe de uma peça. E aí você prende elas com fita crepe para ver se vai funcionar. Então, fita crepe funciona muito bem. A cola dela não destrói o isopor e ela adere muito bem no material. Então ajuda bastante a fita crepe. Além da fita crepe, nós vamos precisar de lâminas. Eu, particularmente, gosto muito de usar o bisturi. Eu uso aqui um cabo de bisturi para artesanato, só que eu uso lâmina de bisturi cirúrgica. Eu gosto muito da lâmina número 11, porque ela tem esse formato aqui, ó. Mas tem outras lâminas, por exemplo. Eu tenho aqui um cabo de bisturi cirúrgico mesmo e uma outra lâmina. Essa aqui é uma lâmina 22. Ela já tem um outro formato, esse formato mais arredondado. Para algumas coisas, essa aqui funciona melhor. Mas, no geral, eu gosto mais da lâmina 11, pelo formato dela. A gente compra isso aqui em loja de material cirúrgico. Se na sua cidade tiver, qualquer pessoa pode comprar isso aqui. Não tem restrição para venda. E aí a gente compra uma caixinha com 100 unidades, que é bem barato. Ronda aí os 20, 30 reais 100 lâminas. E dura uma eternidade. Aí você pode comprar tanto uma lâmina cirúrgica mesmo, quanto uma lâminazinha para artesanato. Eu tenho as duas porque cada uma tem uma característica diferente. Para detalhes mais grosseiros, que você precisa fazer mais força, eu prefiro esse cabo aqui, porque ele fica muito mais firme na minha mão. Mas para detalhes mais finos, eu prefiro essa aqui. Pelo formato dela arredondado, eu me adapto melhor. Então, se eu preciso fazer um detalhezinho mais fino, eu prefiro esse cabo aqui de artesanato, porque ele é redondinho. Mas você também pode usar um estilete convencional, não tem problema. Eu uso o bisturi porque eu acho que eu consigo fazer cortes mais precisos com ele. Então, lixa, fita crepe, lâminas e a gente precisa de colas. E a gente vai precisar de colas diferentes porque a gente vai ter aplicações diferentes. A gente vai precisar de uma cola do tipo epóxi. Aqui em casa eu tenho tubão de epóxi, 2 tubões. Só que eu sei que a maioria das pessoas não vai ter isso em casa, né? E vai ser difícil de encontrar. Então eu vou fazer a montagem desse avião
com essa cola aqui, ó. Essa epóxi, que é a Araldite Hobby, que aí praticamente qualquer loja de material de construção você vai encontrar. E aí o ideal é que seja a de 10 minutos. A de 5 minutos você vai ter muita dificuldade para trabalhar, porque ela seca rápido. E a de 90 minutos ela demora muito para secar. Então as peças vão ter que ficar unidas e paradas por muito tempo. A de 10 minutos é a que resolve melhor a nossa prática. Então você vai usar isso aqui, por exemplo, para poder colar a parede de fogo no nariz, vai usar para poder colar o suporte do trem de pouso, parte do avião, estruturas que sofrem um esforço mecânico maior e precisam de uma colagem mais resistente. E aí é uma colagem que envolve madeira com isopor ou isopor com isopor. Algumas colagens a gente vai fazer só madeira com madeira. E para essa colagem que é só uma peça de madeira com outra, a gente vai usar essa cola aqui, ó, que é a cianoacrilato, chamada de CA. Aqui eu estou usando uma da Tech Bond, mas tem de diversas marcas. Tem da Alma Super, tem da Tight Bond, enfim. Eu gosto da Tech Bond e gosto da Alma Super. As duas funcionam muito bem. E aí é importante que você compre uma cola de média viscosidade ou alta viscosidade. A de baixa viscosidade você vai ter muita dificuldade de trabalhar. Eu, particularmente, gosto muito da de baixa viscosidade para trabalhar com madeira balsa, mas é uma cola que demanda mais habilidade do construtor, porque ela escorre com muita facilidade. Você que está começando, prefira uma cola de média ou de alta viscosidade, vai ser mais fácil. E por último, a gente precisa de uma cola para colar isopor com isopor. E aí a cola mais tradicional de todas, que é uma cola para isopor comum. Tem aquela famosa cola para isopor escolar e tem essa aqui, ó, que é a de silicone líquido. Nas minhas experiências de construção, essa cola aqui tem uma resistência maior do que a cola de isopor tradicional. Então eu tenho usado essa cola aqui, que é o silicone líquido. Também tem de diversas marcas. O importante é que seja de silicone líquido. Mas se quiser usar a cola de isopor tradicional, também vai funcionar, não tem problema. Nos meus testes, eu vi que essa aqui tem resultados melhores, mas pode ser qualquer uma. O manual de montagem dos kits do Mauri estão disponíveis no saudoso fórum Evoo. Nesta série, faremos algumas alterações no kit, mas você também pode seguir fielmente o manual. No kit, nós precisamos fazer o encaixe de algumas peças de madeira encravadas aqui no isopor. Para isso, a gente precisa fazer uma marcação. Para fazer essa marcação, a gente usa a própria madeira. Então, para determinar qual vai ser a profundidade do meu corte, eu coloco a madeira aqui por dentro, pego a minha caneta e faço essa marcação aqui, ó. E eu faço a marcação ao redor de toda a peça, porque eu vou entrar com a minha lâmina e fazer esse corte. E aí eu preciso ter uma referência por cima, uma referência por baixo, uma referência lateral. Dessa forma eu consigo guiar perfeitamente o meu corte. Eu faço isso tanto nesse aqui de trás quanto aqui na frente, onde vai ter o encaixe da parede de fogo. Feito esse corte aqui no nariz, na sequência a gente tem que partir para a montagem de uma estrutura de madeira que vai ser instalada dentro do nariz. O principal é a parede de fogo, essa caverna aqui, onde vai inserido o trem de pouso, e ela se comunica com essa peça, e a mesa da bateria. Pode parecer complicado, mas quando você olha o manual, você vê que é muito fácil identificar qual peça é qual. Aqui na mesa também não tem como você errar o sentido de montagem, por conta do encaixe. O encaixe ele é perfeito com cada peça. Então esse lado aqui, ele bate com essa furação. É feito para
essa peça. E o outro lado, ele bate com essa furação menor de cá. Ó. Então, é essa peça com essa. Então, não tem como errar isso aqui. É tranquilo. Primeira coisa que a gente vai montar aqui é a parede de fogo na mesa de bateria. E essa colagem de madeira com madeira, a gente precisa fazer com a cola cianoacrilato. E aqui é simples. Passa a cola na superfície. Junta tudo e espera secar. Feitos os cortes de encaixe aqui no nariz e feita a montagem dessa estrutura de madeira, a gente precisa partir para a colagem dessa estrutura aqui no isopor. E para essa colagem, a gente vai usar aqui a nossa Aral Duty Hop. São 2 componentes e ela vem aqui com uma pranchetinha para misturar e uma pazinha. Essa mistura aqui não precisa ser algo milimétrico, você não precisa de uma balança de precisão para poder medir os componentes. Mas você tem que ver aqui visualmente, né, fazer uma medição visual de mais ou menos a mesma quantidade da resina e do endurecedor. Se for uma resina epóxi especificamente para fazer uma laminação, aí você precisa de uma balança de precisão para poder medir exatamente. Mas na cola epóxi não tem necessidade de tanta precisão assim. É algo mais visual. Então coloca aqui os 2 componentes na plaquinha, mistura bem e a gente vai aplicar na peça. Essa peça tem uma montagem particular. A gente precisa montar uma lateral apenas, colar mais algumas peças de madeira e depois sim fechar tudo. Então vamos fazer isso aqui, né? Fazer a colagem da madeira no isopor. Misturado, a gente pode vir aqui e aplicar. Não deixe muita cola aqui, porque quando você apertar uma peça sobre a outra, vai acabar esparramando ela para fora. Não tem essa necessidade. Aqui acabou faltando um pouco de cola. Então, como é de 10 minutos, a gente tem tempo para poder fazer mais um pouquinho e completar o que faltou. Se fosse de 5 minutos, esquece, não daria. Por isso que é importante a gente ter a de 10. A de 5 não vai te dar tempo de fazer esse tipo de correção. Então aqui eu vou misturar um pouquinho mais de cola e completar o que faltou ali para poder fazer a colagem da peça. Feito isso, a gente pode entrar aqui agora com a primeira metade. Repara que aqui vazou um pouquinho de cola. Então a gente pode pegar a pazinha, né, e tirar esse excesso. Aqui eu não quero ficar segurando com a mão até isso secar. Então eu vou passar a minha fita crepe. Vou passar a fita crepe prendendo aqui e depois eu faço a colagem da outra lateral. Aqui na lateral da fuselagem temos algumas coisas interessantes. A primeira é colagem de isopor com isopor, que tem uma dica interessante. E a segunda é um reforço bem legal que o Mauri bolou para a fuselagem, que é vareta de fibra. Geralmente a gente usa isso aqui na asa, só que o Mauri desenvolveu um reforço de usar a vareta de fibra na fuselagem também. E aí aqui no interior da fuselagem ele já deixa um veio para a gente instalar essa varetinha de fibra e transformar ela em um reforço. Tanto para colar isopor com isopor, quanto para colar a varetinha aqui, a gente usa a mesma cola e a mesma técnica. A gente vai usar aqui a nossa cola para isopor de silicone. Se você só passar a cola aqui e juntar as peças, ela vai demorar um tempo considerável para secar. Então, qual que é a técnica que a gente usa aqui? A gente aplica a cola na peça,
Aplicada essa cola, a gente coloca as duas peças em contato uma com a outra. Dá uma esfregadinha mesmo para espalhar a cola. E aí você deixa elas separadas por alguns minutos. 1 a 2 minutos. Se o dia estiver quente, você deixa menos tempo. Se o dia estiver frio, você deixa mais tempo. Deixou separada, depois você une elas e passa uma fitinha crepe. Dali 5 a 10 minutos, ela vai estar totalmente seca e você já pode mexer na peça. Então, você consegue fazer a montagem muito rápida, mesmo utilizando a cola para isopor. Feita essa montagem aqui da lateral, então colei essa parte aqui, que é a seção intermediária da fuselagem, que é a parte do meio, com a cauda. Passei aqui a vareta de fibra de reforço, eu colei daquele jeito que eu expliquei agora há pouco. A única coisa que eu fiz aqui a mais foi passar um pouco de fita crepe para segurar as peças na posição enquanto a cola termina de secar. Fiz isso dos dois lados. O que a gente precisa fazer agora é fazer a montagem dessa peça aqui, ó, que é o acabamento ali do interior da cabine. Da mesma forma daquela peça de madeira lá do nariz, aqui também não tem erro, por conta do encaixe das peças. Elas têm o seu encaixe específico. Ó. Então, essa peça arredondada encaixa aqui na frente. Se você tentar encaixar a outra, o encaixe não vai dar certo. Então, essa aqui só pode ser essa de cá, que no caso é a da frente. E essa aqui é a de trás. E essa aqui só pode ser a de baixo. E aí a técnica de colagem aqui no Depron é exatamente a mesma que a gente usa no isopor. A gente pega a nossa cola para isopor e passa em toda a área que vai ter contato entre uma peça e outra. Então aplica aqui. Coloca as duas em contato. Aqui dá até para tirar um excesso que ficou, então passo o dedinho, tiro o excesso, a gente separa elas, espera um tempo e faz a junção final. A colagem desse acabamentinho aqui na fuselagem é super simples. A gente tem essa peça aqui embaixo, que ela tem como função ser guia para a linkagem. Então a linkagem passa por esses dois orifícios aqui. E ela vai coincidir justamente com essa peça aqui. Ó. Então, o ponto de colocação é esse. E aí, naturalmente, as duas cavernas vão se encaixar aqui nas suas respectivas posições. E um pouco mais atrás, a gente tem essa outra caverna aqui, que também serve de guia para linkagem. E segundo o manual, ela fica 16 centímetros para trás. Então, o que a gente faz? Coloca essa peça aqui na posição, pega uma régua, marca com uma caneta 16 centímetros para trás, e aí é a posição dessa caverna aqui. E aí, mesma lógica, pega a cola para isopor, passa aqui na peça, coloca as duas em contato, separa, espera uns minutinhos e aí você faz a colagem. Passa uma fitinha crepe para travar na posição e só, espera secar. Aqui eu fiz a colagem daquela estrutura, então ela está aqui dentro, mas eu só fiz a colagem de um lado, só do lado direito da fuselagem, só do lado de cá. Por quê? Depois eu preciso abrir novamente essa fuselagem para poder fazer a instalação dos dutos de linkagem. Então eu só apliquei cola de um lado e juntei as laterais da fuselagem com fita para que a peça seque de forma adequada. Então do lado de cá está com cola e do lado de cá está sem cola. Então vou dar alguns minutos para isso aqui secar e vou tirar essa face de cá para poder trabalhar na linkagem. Tem que ter esse cuidado. Você não pode fechar essa fuselagem por enquanto. Só com fita. Depois a gente aplica a cola para fazer a união definitiva. Feita essa colagem aqui, depois de soltar outra lateral, ainda botei aqui um pouquinho de fita crepe e dei um reforço de epóxi aqui, porque não ficou tão bem colado essa traseira. Então estou dando reforço, mas todo o restante ficou firme.
Agora a gente precisa passar para a instalação da linkagem, os dutos de linkagem especificamente. Porque depois que a gente juntar a outra metade aqui, a gente não vai ter acesso a essa parte de trás. Os tubos de linkagem que o Mauri manda são canudinhos de refrigerante. E não precisa de mais do que isso nesse avião. Isso aqui é perfeito para esse aéreo. É extremamente leve, simples e barato. Cumpre a função perfeitamente. Para poder fazer essa passagem, a gente precisa fazer furos aqui na cauda. No manual, tem a marcação da posição de cada furo desse. A distância da traseira até o ponto do furo e a distância de altura, tendo com relação aqui essa base do encaixe do estabilizador horizontal. E um ponto de atenção é que essa furação muda de um lado para o outro. Porque se a gente olha aqui nos guias, a altura deles é diferente. Então, de um lado, essa furação vai ser mais alta, e no outro lado, essa furação vai ser mais baixa. O ideal é que a gente faça essa marcação de fora. Eu fiz de dentro primeiro, para ter certeza de que eu estava fazendo do lado certo. Depois eu passei para o lado de fora. Para fazer esse furo, a gente precisa de um araminho de aço. Aqui eu vou usar um raio de bike, que está cortado pela metade, mas é um raio de bike. Mas pode ser algum outro arame fininho. O importante é que seja um arame, para a gente conseguir esquentar, e que ele tenha o diâmetro bem menor do que o nosso canudo. Por quê? Quando a gente introduzir aqui um arame quente, esse isopor ele não vai se limitar, o tamanho do furo não vai se limitar à espessura desse arame. Quando a gente coloca o material quente aqui, ele se contrai além do diâmetro. Se tiver muito quente também, vai retrair demais, então vai ficar um furo muito grande. E se ele for com diâmetro muito grande, se você usar um tubo de alumínio, por exemplo, assim que você encostar, já vai ficar muito grande. Já vai ficar feio, vai ficar frouxo. Então o ideal é que seja um araminho fino. E aí, simples, você marcou o ponto aqui, onde você vai furar, você vai colocar o seu arame no fogo, vai lá no fogão mesmo, acende o fogão, bota ele lá, deixa um tempinho. Não é para ficar incandescente, é só para aquecer. E aí você vai introduzir ele aqui, ó, na diagonal. Você não vai fazer reto, porque o canudinho ele sai na diagonal aqui. Então você entra com ele na diagonal, fazendo um chanfro. E aí você leva lá o seu canudinho junto e vai ajustando o tamanho e a angulação do seu furo conforme a necessidade do canudinho. Então, simples desse jeito. Vou lá fazer a furação e volto para poder instalar os canudinhos no lugar e poder fechar essa fuselagem. Feito aqui o furo na diagonal, né? Não ficou a coisa mais bonita do mundo, mas depois que a gente colocar o canudinho aqui e cortar ele certinho, vai ficar bacaninha, pode ter certeza. Então ele entra dessa forma aqui, ó, na diagonal, e para dentro ele sai dessa forma. Cada lado precisa de 2 canudinhos unidos um ao outro. E para fazer essa união é super simples. Você pega a tesoura, faz um cortezinho aqui, ó, de um lado só, e isso vai permitir que esse lado abra um pouco e vai permitir o encaixe do outro. E aí, para garantir essa união, a gente pega um pedacinho de durex comum e passa aqui, ó. Feito isso, tá pronto. O que a gente precisa fazer agora? Colocar esse conduíte da linkagem na posição. Então a gente vai pegar ele, vai passar aqui, ó, por dentro dos guias, né? Passou pelos guias, botou ele saindo aqui pelo furo que a gente fez, beleza? Agora a gente precisa fixar isso aqui no lugar. E para fixar isso aqui, a gente vai usar a nossa epóxi, nossa araldite. Então deixa ele aqui na posição certinho, passa a araldite, deixa secar e aí a gente já pode fechar a fuselagem. Fiz a colagem aqui dos conduítes de linkagem, passei epóxi. Aqui eu não tive muito cuidado com o acabamento, porque isso aqui vai ficar tudo
escondido, né? O cuidado que eu tive foi de não passar cola na parte da frente, porque aqui fica aparente. Eu passei cola aqui de trás. Aqui onde eles estão bem juntos ainda, eu passei aqui um durex, que aí mantém eles unidos, aumenta aqui a rigidez, impede que eles abram. Mas está aqui bem fixo mesmo, isso aqui não vai movimentar, vai ser suficiente para manter a linkagem bem firme, para os comandos ficarem bem estabilizados. Isso é muito importante para o avião voar bem. Uma linkagem firme é fundamental para um bom voo. E agora eu vou fechar aqui a lateral da fuselagem. Aqui um cuidado interessante é, na parte da frente, deixar sobrando aqui um pedacinho de vareta de fibra. Para quando a gente fazer essa junção, essa varetinha se enfincar aqui, e dar uma resistência maior nessa união. Praticamente tudo aqui eu vou usar a nossa cola para isopor. Nessa parte aqui especificamente, ou seja, nessa parte de madeira e nessa junção aqui, eu vou usar a epóxi, porque aqui eu acho uma junção mais delicada. É uma área que sofre mais esforço. Aqui tem trem de pouso, tem o encaixe da asa, aqui tem parafuso de asa. Então, nessa região aqui de mais esforço, eu vou usar a epóxi. No restante, eu vou usar a cola para isopor comum. E aí, mesmo padrão, passa a cola, junta as peças, separa, espera dar uma secadinha e aí faz a colagem em definitivo. Agora as laterais de fuselagem já estão unidas aqui, né? Então passei epóxi nessa parte aqui de madeira e nessa junção que tem aqui, porque eu acho ela mais crítica, e no restante eu passei só cola para isopor. E aí eu passei a fita crepe em volta para segurar enquanto seca. E aí a gente precisa partir para uma última peça de madeira aqui nessa fuselagem, que é a peça onde a gente parafusa a asa aqui atrás, né? A asa desse avião é parafusada, não é com elástico. E aí, essa peça é essa aqui, ó. A gente tem uma chapinha de madeira e a gente tem essas peças aqui, ó. A gente tem esse disco circular com interior hexagonal, que é o que vai travar a porca no lugar. E aqui por cima, para evitar que essa porca saia, a gente tem essa outra pecinha aqui com um furinho circular no centro apenas. E a gente faz a montagem dessa forma aqui, ó. E aí como é que a gente vai fazer? A gente bota aqui os parafusos no lugar. Deixa eu tirar aqui essa peça. A gente bota os parafusos no lugar e dá um aperto aqui na porca para que fique na posição final. Aí a gente vai pegar a nossa cola cianoacrilato, ou você pode usar uma cola para madeira, tanto faz, ou pode usar a epóxi. Vai passar aqui, ó. Mas tome cuidado para não encostar essa cola na porca, senão ela vai travar no lugar. A gente vem aqui e bota essa pecinha com furo hexagonal, passa a cola novamente, e aí põe a pecinha circular por cima. E aí a gente já pode tirar fora o nosso parafuso. É bom tirar o parafuso para evitar que, se escorrer cola, ele não vai grudar. Depois que essa cola secar, não tem problema. Então já está aqui no lugar. Agora repetir o processo no outro lado e colar essa peça de madeira aqui na posição dela usando a araldite. Passa a araldite, vem aqui com a fitinha crepe e deixa secando na posição. Aqui, capriche na araldite, porque essa peça aqui é muito importante para segurar a asa e ela sofre um esforço considerável. Então não tenha pena de usar cola aqui nessa peça. Agora já estamos aqui com a última peça de compensado no local, secando, né? Então passei a araldite, está aqui com a fita crepe prendendo no lugar. E aqui na cauda, agora a gente já pode dar um trabalhinho aqui. Tá vendo? Ficou sobrando conduíte para fora, canudinho. Agora a gente pode pegar uma lâmina e cortar ele na diagonal, ó. Opa. Vai ser mais fácil de lá para cá.
Dá para cortar um pouquinho mais, para ficar bem rente. A ideia aqui é que a saída dele fique rente, mais rente possível ao isopor, né? E aí você pode repetir o mesmo aqui do outro lado. Com a fuselagem pronta, agora partimos para a asa. Montagem da asa desse Ipanema começa aqui na junção dessa seção central. Ela é parafusada aqui no bordo de fuga, mas no bordo de ataque a inserção é por um pininho. E o pino é um palitinho de churrasco, de bambu. A inserção dele é feita aqui dentro. Então a gente faz a marcação aqui da espessura dele e a gente vai deixar ele enfincado aqui dentro, com 1,5 cm para fora. Então a gente precisa fazer esse vinco aqui dos dois lados e juntar isso aqui utilizando a nossa cola epóxi. É importante que seja epóxi porque essa estrutura aqui, essa parte central, sofre muito esforço. Então é bom que essa parte aqui, que tem um esforço físico maior, tenha uma colagem melhor. Então a gente vai fazer esse vão aqui no centro, colocar o palitinho e unir as duas peças utilizando a nossa cola epóxi. Para fazer esse vão, você pode usar uma lâmina. Eu vou fazer com lâmina particularmente, mas você pode também utilizar um arame quente. Vai funcionar da mesma forma. Então eu vou fazer aqui utilizando a lâmina. Fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro para que fique centralizado e colar. Aqui estamos com a seção central já unida, o pino no local, e aqui é muito importante que esteja muito bem fixa. E com essa peça montada, nós já conseguimos inclusive testar o encaixe da asa aqui na fuselagem. Então tem um pininho aqui, que é o nosso palito de churrasco, que tem o encaixe dele, e a asa se encaixa na fuselagem dessa maneira. Então tem um pino aqui na frente, aqui atrás são dois parafusos, e ela fica fixa dessa forma. Esse kit ele ainda tem um acabamento aqui, ó, que ajuda a fechar. Mas isso aqui a gente coloca depois. As próximas etapas aqui são colar esses painéis laterais de asa aqui junto à seção central e depois fazer a inserção das longarinas. Nessa asa são duas longarinas em cima e duas longarinas embaixo. Essa asa fica muito bem travada. Essa união aqui de painéis de asa, da mesma forma da junção central, com cola epóxi. Já a colagem de longarina com cola para isopor. E essa colagem de longarina tem um detalhe muito interessante que nós vamos ver na sequência. Agora nós vamos fazer aqui a inserção das baionetas, das longarinas, aliás, da asa. A asa já vem aqui com os vincos para a gente poder fazer a instalação. Mas antes de fazer a instalação, é interessante você pegar aqui uma varetinha e passar dessa forma aqui, ó. Quando a gente faz isso, a gente abre um pouquinho o vão que existe e facilita a inserção. Então faz isso em todos os vincos que a gente tem para longarina, todos os 4. Vai facilitar a nossa inserção. Feito isso, a gente precisa pegar a nossa cola de isopor e passar ela dentro de todos os vincos. Então a gente vai pegar aqui o biquinho da cola, posicionar ali no vinco e vir passando. Vou fazer isso aqui nos 4. Já fiz o ajuste do vinco, passei a cola. Agora eu preciso colocar a longarina no lugar. O processo é simples. Você entra com a pontinha dela aqui, ó, e aí você vem forçando ela dessa forma aqui, ó, fazendo um arco. E aí ela naturalmente vai se enfincando
no isopor. E aí o procedimento é simples assim. Você vai enfincando ela por toda a extensão da asa. Às vezes acontece dela não enfincar muito bem. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, ela ficou um pouquinho para cima. Então a gente pode pegar uma chavinha, pegar outra vareta e forçar ela para baixo. E aí a gente vai resolvendo. E aí vai fazendo isso até o fim da asa e repete nas 4. Agora estamos aqui com as longarinas devidamente instaladas. A asa está niveladinha, retinha. Só tem um porém. Essa asa tem diedro. E a longarina de fibra de vidro, ela é elástica. Então ela está curvada no centro dessa forma. Com o tempo, vai acontecer que essa longarina vai ter a tendência a sair. Ela vai tentar ficar reta. Para evitar isso, a gente precisa literalmente costurar a de cima com a de baixo. Eu vou usar aqui um fio de sutura, que eu dei aqui uma mexida na agulha para ela ficar reta, mas você pode usar a linha de costura normal. Eu estou usando isso aqui porque eu já tenho aqui em casa. E aí o que a gente faz? A gente vai atravessar essa asa de um lado até o outro. E circundar ela várias vezes aqui, ó. Esse nosso fio, ele vai dar a volta pelas duas longarinas e também por esse toquinho de madeira que a gente botou aqui. E a gente vai enrolando, 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 e no fim a gente dá um nó. Faz aqui na frente e repete o processo aqui atrás, para firmar isso aqui no lugar. Feito esse processo de costurar aqui o centro das longarinas, agora nós podemos fazer a colagem dessa peça aqui, ó, que dá o acabamento na parte de baixo da asa. E essa peça aqui a gente cola com cola para isopor mesmo. Com tudo montado, agora nós vamos instalar essas peças aqui, ó. Elas vão servir de ancoragem para o parafuso de asa. Então o parafuso de asa ele entra por aqui e para ele não atravessar o isopor, ele precisa ter uma superfície rígida para se ancorar, que vai ser essa peça aqui. Ela tem um furo aqui que ele fica voltado para a parte de dentro. E essa seta aqui vai indicar a parte da frente. Você pode colar ele tanto com epóxi quanto com cola para isopor. Como o esforço dele aqui é de compressão e não é de tração nem de torção, dá para a gente fazer a colagem com cola de isopor tranquilamente. Eu vou fazer com a cola de isopor pela simplicidade. Então essa é a última peça que a gente vai colocar nesse vídeo. Vão sobrar algumas peças desse avião. Sobram essas duas peças de compensado que nós vamos utilizar na montagem do trem de pouso, que vai ficar para o próximo vídeo. E sobram os dois winglets da ponta da asa, que a gente também vai instalar no próximo vídeo, que a gente vai falar do acabamento.